Prezados amigos, então nós vamos agora continuar analisando os crimes trabalhistas e previdenciários. Nós falamos na primeira parte do nosso estudo que o Código Penal trata dos crimes contra a organização do trabalho a partir do artigo 197, não é? E agora cabe a nós analisarmos o crime que está disposto no artigo 204 do Código Penal. Analisemos. Frustração de lei sobre nacionalização do trabalho, artigo 204. Então, vejam só, frustrar mediante fraude ou violência a obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Vejam só, do que se trata nacionalização do trabalho? Existia, antes da Constituição Federal, uma regra acerca de alguns determinados setores em que o trabalho organizado deveria ser nacionalizado, só exercido por nacionais, não é? Então, muitas vezes, mediante fraude, são dois modus operandi, fraude ou violência, se impedia essa nacionalização do trabalho. Entretanto, nós temos que analisar alguns pontos relativos a este crime, não é? Então, voltemos ao slide. A pena é de apenas 1 mês até 1 ano e multa além da correspondente à violência. Entretanto, senhores, vejam só, vamos analisar a objetividade jurídica. Qual é o objetivo, então, de proteção legal? É a tutela da nacionalização do trabalho, ou seja, a intenção do Estado em garantir reserva de mercado aos trabalhadores brasileiros. Conforme eu estava dispondo aos senhores, a necessidade de se reservar determinados setores para que eles sejam exercidos por nacionais. O sujeito ativo é o empregador ou empregado. Qualquer um pode frustrar essa nacionalização do trabalho. E o sujeito passivo, que é o grande prejudicado, é o Estado, que organiza, não é? Agora, a questão se faz presente. Essa norma foi ou não foi recepcionada pela Constituição Federal? Então, como eu dizia, antes da Constituição, esse crime, naturalmente, ele era aplicado. Só que pós-Constituição de 1988, surge essa dúvida da recepção ou não pela Constituição acerca desse crime. Então vamos ver as correntes direcionadas a esse tema. A primeira corrente diz que a norma não foi recepcionada. Eis que a Carta de 88 equiparou brasileiros e estrangeiros em relação ao exercício de qualquer atividade profissional. Então, para essa corrente, nós teríamos que a norma não foi recepcionada e qualquer atividade pode ser exercida por brasileiros ou estrangeiros. Entretanto, senhores, nós temos uma segunda corrente que me parece bastante interessante, né? Dizendo que a norma foi recepcionada, ou pelo menos recepcionada em parte. A Carta de 88, no artigo 178, parágrafo 2º, parágrafo único, manteve a reserva para o transporte aquático. Então, olha só a expressão da Constituição Federal. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias de cabotagem e navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Não é? E ainda na própria CLT, nós temos o capítulo 2 da nacionalização do trabalho, na seção 1 da proporcionalidade de empregados brasileiros. E o artigo 352 diz que as empresas individuais ou coletivas que explorem serviços públicos dados em concessão ou que exerçam atividades industriais ou comerciais são obrigadas a manter no quadro do seu pessoal, quando composto de 3 ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente capítulo. Dessa forma, nós podemos perceber que a Constituição Federal e a própria CLT, elas acabam trazendo exceções, não é? Em alguns casos, ainda devem ser mantidas a nacionalização do trabalho. E desta maneira, há a possibilidade clara de que o crime possa ocorrer, essa frustração à nacionalização do trabalho. Vale lembrar que essa nacionalização pode ser praticada por empregados ou empregadores, essa frustração à nacionalização, desde que hajam com violência ou com fraude, ok?
Muito bem, vamos analisar o próximo crime, que é um crime bastante importante, que ocorre muito na prática, o crime do artigo 205 do Código Penal. Vejam só, exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Então, exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, com uma pena de 3 meses a 2 anos. Então, vejam só, este crime, ele é um dos crimes contra a organização do trabalho que mais ocorrem na prática, não é? Pessoas que têm determinadas profissões, têm as suas regulamentações dessas profissões, e aí por uma decisão administrativa ele não pode exercer a sua profissão. Exemplo claro e concreto é a questão do próprio advogado, que para conseguir advogar precisa de uma licença especial da Ordem dos Advogados do Brasil, e às vezes por uma questão administrativa, esse advogado pode ficar suspenso, pode não exercer essa profissão por um determinado período. Se ele exercer em infração clara à decisão administrativa, ele está inserido nesse crime do artigo 205, que tem pena de até 2 anos. Se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, mas de forma comparativa com os demais crimes que nós temos visto até aqui, é um crime que tem uma pena um pouco mais expressiva do que muitos outros, né? Este crime tem por objetividade jurídica a tutela do cumprimento das decisões administrativas, afinal de contas há uma regulamentação para aquele setor de trabalho e essa regulamentação deve ser respeitada, não é? O crime é habitual. Como se trata de um exercício, é um crime que só pode ser caracterizado após uma reiteração de atos. Não é no primeiro ato que o profissional pratica que já estaria caracterizado, tem que ser de forma habitual, a pessoa está exercendo, efetivamente exercendo, mesmo que seja um crime de mera conduta, eis que não precisa de resultado naturalístico, né? Imagine, por exemplo, o advogado que exerce a profissão em infração à decisão administrativa e não gera consequências para os seus clientes, né? Eis que não entrou com processo ou não atuou em audiências, mas orientou, tutelou contratos, efetivamente ele não tem um resultado naturalístico, mas só o fato da pessoa estar exercendo a profissão, mesmo que de forma consultiva, em infração à decisão administrativa, nós teríamos a prática desse crime. O sujeito ativo é a pessoa impedida pela decisão administrativa e o sujeito passivo é o Estado, afinal de contas é ele que acaba regulando essas profissões. Uma jurisprudência interessante aqui para nós analisarmos, que é a conduta do médico. Observem, hein? A conduta típica prevista no artigo 205 do Código Penal, por ser específica, exclui a do artigo 282 também do Código, que trata do exercício ilegal da medicina. Portanto, o médico que, após ter cancelado a sua inscrição pelo Conselho Federal de Medicina, continua a exercer a profissão. Pratica o delito do exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Essa jurisprudência do STF, ela trata da relação que o especial prevalece sobre o geral. Então, nós temos um crime que é o exercício ilegal da medicina, não é? E que é claro que a pessoa que está exercendo ilegalmente, imagina, ela não tem sequer habilitação para ser médico e por isso ela está no exercício ilegal da medicina. Entretanto, se ela é médica, mas está impedido pela decisão, é uma regra mais específica e por isso ela acaba prevalecendo sobre a norma mais genérica. É esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Outra decisão aqui do TACRIM, não é? E repetindo, não importa que os tribunais de alçada criminal
eles estejam extintos, né, as suas decisões ainda devem ser observadas e analisadas. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Configuração em tese, acusado que exerce advocacia e reclamação trabalhista após ter sua inscrição cancelada pelo Conselho da OAB, com fundamento no artigo 84 da antiga lei da advocacia. Não é? Então, também caracterizada aí o crime. Muito bem. O artigo 206, por outro lado, ele trata de outro crime, que é o aliciamento. Então, vejam só, nós temos este crime, que é o aliciamento para fins de emigração, né? E também nós temos outro crime, que é o aliciamento interno. Vamos analisar primeiro esse para fim de emigração. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para o território estrangeiro, não é? Então, a pena é de até 3 anos. Vejam só. Neste caso, o agente ele pratica o crime quando ele arregimenta aqui dentro do país pessoas para serem levadas, muitas vezes de forma ilusória, para exercer determinadas profissões no estrangeiro em condições degradantes para o seu cumprimento, não é? Muitas vezes a pessoa chega num país, não sabe a língua do local do país, tem os seus documentos apreendidos e vive um verdadeiro trabalho escravo. Então, esse aliciamento, esses grupos que acabam se organizando para levar brasileiros para fora de forma irregular, é claro que uma empresa pode contratar um brasileiro a qualquer momento, né? Mas de forma irregular, no sentido de aliciar, ele pode estar inserido com esse crime que tem uma pena relativamente maior, não se trata de juizado especial criminal. A objetividade jurídica desse crime é a proteção do interesse estatal na permanência de trabalhadores no território nacional, né, brasileiros no Brasil. Sujeito ativo é qualquer pessoa e o sujeito passivo é, num primeiro momento, o Estado e também a pessoa que foi enganada nesse aliciamento. Não é? Agora, reparem nesse último item. A consumação do crime, ele se dá com a fraude, quando a pessoa ela acaba estando de forma fraudulenta, enganada, ela não precisa sequer mudar de país. Quando há a fraude, o aliciamento já existe, a pessoa já está sendo aliciada, ainda que ela não ingresse num país estrangeiro, não é? O outro aliciamento, conforme nós já tínhamos mencionado, é o do 207, que é um aliciamento interno, não para fins emigratórios, né? Então, é o aliciamento de trabalhadores de um local para o outro no território nacional. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade dentro do território nacional, e a pena também é de até 3 anos. Então, observe que esse aliciamento interno também se dá de pessoas que são tiradas das pequenas cidades do país e trazidas muitas vezes para os grandes centros, trabalhando também de forma praticamente escravocrata, né? Ela tem ali uma situação de seus documentos serem tomados, ela não tem condições de liberdade e o trabalho nem sempre é aquele que ela imaginava. Então se trata também de um aliciamento, só que um aliciamento interno. Tem o externo para fins emigratórios e o interno, que seria para fins migratórios. Também responde por esse aliciamento interno aquele que recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Então imaginem que a pessoa ela foi transportada, né, enganada de alguma forma e depois não deixam ela voltar. Isso também caracteriza o crime. Há um aumento de pena de até 1/3, né, de 1/6 a 1/3, se a vítima for menor de 18 anos, pessoa idosa, gestante, indígena, portadora de deficiência física
ou mental. Aí a pena ganha contornos mais graves, né? Objetividade jurídica é a proteção de interesse estatal na permanência de trabalhadores no local em que se encontram no território nacional, não é? O desenvolvimento de determinadas regiões. Agora, percebam que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, não precisa ser só o empregador, qualquer pessoa pode fazer esse aliciamento e até trabalhar para isso. Em primeiro momento, o sujeito passivo é o Estado, que regulamenta a organização do trabalho, mas a pessoa enganada também pode ser vítima, principalmente no que diz respeito à figura equiparada, não é? E a consumação se dá com o aliciamento, não precisa de deslocamento. A mesma informação que nós passamos no crime anterior, nós temos também para este crime, não é? Muito bem. Agora, nós vamos analisar uma outra situação. Observem, porque nós temos ainda os crimes contra a organização do trabalho, mas o Código Penal e leis esparsas tratam de crimes contra as relações trabalhistas, não só neste capítulo específico. Nós temos crimes com influência na esfera trabalhista. Crimes que revelam as relações trabalhistas, mas que efetivamente não atentam contra a organização do trabalho, não é? Mas também tem um interesse fundamental na esfera trabalhista. Olhem só, o primeiro dos crimes, muito conhecido, muito falado, grandes empresas muitas vezes acabam sendo enquadradas neste tipo penal, não exatamente a pessoa jurídica, mas os seus responsáveis, os seus sócios, os seus diretores, né? A redução à condição análoga à de escravo, do artigo 149 do Código Penal. Não é um crime contra a organização do trabalho, mas é um crime contra a liberdade individual, e tem uma relação direta na esfera trabalhista. Esse crime, ele se caracteriza quando reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador ou o preposto. Então, observem que nós temos aqui várias formas para configurar o crime. Todas essas maneiras de praticar o crime acabam configurando, não é? Trata-se de um tipo misto alternativo. Não precisa exatamente, para caracterizar o crime, que ocorram todas as condutas, e sim algumas delas, uma delas que seja, né? Porque isso já caracteriza uma forma de tratamento e cerceamento à liberdade individual do cidadão, não é? Especificamente no que diz respeito ao seu trabalho, forçando o trabalho, forçando o horário de trabalho, limitando a sua condução ou outras formas caracterizadas. A pena já é muito superior aos crimes que nós analisamos até agora. A pena é de 2 a 8 anos, não é? Então é uma pena bastante importante, uma pena bastante considerável, não é? Além da pena correspondente à violência. E além do previsto no caput, nós temos outras figuras equiparadas à redução à condição análoga de escravo, né? Também responde pelo crime quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, não é? Então transporta e depois não traz de volta, e ele não tem o que fazer, vai continuar no trabalho, vai continuar tendo a sua jornada, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos, objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, não é? E aqui é uma observação, hein? Nós temos que analisar sempre que pode haver concurso de crimes.
Diante daqueles crimes que nós falamos agora há pouco, por exemplo, o aliciamento, o agente pode praticar o aliciamento imigratório ou migratório e, além desse aliciamento, praticar esse outro crime de redução à condição análoga de escravo, né? São crimes em concurso material, são duas ou mais condutas que podem caracterizar o crime. São formas de tornar a pessoa verdadeiramente um escravo, não é? Existe uma causa de aumento, e lembre-se que a pena é até 8 anos, e ela pode ser aumentada pela metade, inclusive, não é? Se o crime é cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, não é? Então o crime se torna gravíssimo, a pena vai de 3 anos, não é? Podendo ir até 12 anos. Então, nessa condição, é um crime extremamente grave e realmente deve ser tratado assim pela lei. A objetividade jurídica é a tutela da liberdade individual. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa pode praticar essa redução à condição análoga de escravo. O sujeito passivo efetivamente é o trabalhador, que está sendo escravizado. Se trata de um crime permanente, isso é muito importante, porque nós temos uma consumação prolongada, uma consumação que se protrai no tempo, não é? E, portanto, enquanto a pessoa está naquela condição degradante de trabalho, ela está sendo vítima desse crime e pode haver a prisão em flagrante a qualquer momento. Essa é uma característica do crime permanente. E a competência é da Justiça Federal, é um crime também da Justiça Federal, já questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Na sequência, senhores, nós vamos analisar os crimes previdenciários. Vejam só, nós não temos na legislação brasileira um capítulo específico do Código Penal tratando de crimes previdenciários. Os crimes previdenciários são esses e são aqueles. Entretanto, em vários momentos do Código Penal, nós temos figuras que acabam tendo interesse direto da Previdência acerca desses crimes. E por isso são tratados especificamente pela doutrina como os chamados crimes previdenciários, aqueles que integram o interesse da Previdência Social. É de extrema importância, principalmente para quem está batalhando e se preparando para concursos públicos, não é? Ter essa noção exata de quais crimes comporiam, né, os crimes previdenciários. O primeiro deles, que na verdade pode ser um crime previdenciário, mas também pode não ser, é um crime genérico, mas também pode ser previdenciário, é o do artigo 297 do Código Penal. Falsificar no todo ou em parte documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Até aí é um crime apenas que qualquer documento, não precisa ser um documento previdenciário, para caracterizar esse crime que tem pena de 2 a 6 anos, não é? Mas nós temos algumas questões relacionadas ao INSS. Vejam só, aumento de pena. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena aumenta numa sexta parte. Aí também nós temos noções genéricas. O documento público, para efeitos penais, é aquele emanado de entidade paraestatal, título de portador ou transmissível, não é? E por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis, testamento particular. Até aí, qualquer pessoa pode praticar, não é? Até aí não é um crime previdenciário especificamente. Entretanto, analisem agora. Equiparação. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Então,
Vejam só, a pessoa já está inserindo na folha de pagamento algum documento a fazer prova perante a Previdência. Aí se torna um crime previdenciário essa falsificação. O mesmo no segundo item, na carteira de trabalho e previdência social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Então, nessa equiparação que nós acabamos de ver, da falsificação do documento, nós temos um crime caracterizado como um crime previdenciário, porque essa falsificação, ela teria o condão de fazer efeito, ter uma mudança perante a Previdência. Também nós temos o crime, se a pessoa faz inserir em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado às obrigações da empresa perante a Previdência, novamente falando da Previdência, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Aí, de forma genérica, qualquer documento contábil, não é? Também será punido quem omite nos documentos mencionados, quais seja folha de pagamento, carteira de previdência social ou mesmo qualquer documento contábil, o nome do segurado, seus dados pessoais, remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, não é? Então nós temos aí uma questão inclusive de omissão. É uma forma irregular nesse tratamento para com a Previdência. E nós temos essa tutela para que essa relação se torne mais verdadeira, harmoniosa, sem nenhum intuito de fraude. A objetividade jurídica é a proteção da fé pública, são crimes contra a fé pública nas relações interpessoais. O sujeito ativo qualquer pessoa, e se for funcionário público, como vimos, a pena é maior. O sujeito passivo é a coletividade, todos nós, não é? E também a pessoa que é efetivamente lesada pela falsificação. Além disso, nós temos, deixa eu retornar aqui, um outro crime que tem também a ideia de fraude à Previdência, né? Na verdade, esse crime de falsificação de documento, ele poderia ser chamado de falsidade ideológica, porque há uma distinção. Falsificar o documento é fabricar um documento de forma errônea, né? Criar um documento. A falsidade ideológica, nós temos o documento como real e nós fazemos inserir com um conteúdo falso. Então, o tipo penal que fala de falsificação de documentos deveria falar especificamente de falsidade ideológica. É apenas um erro técnico, o crime existe, é apenas um nome em iuris relacionados a isso. Falsidade ideológica. A falsificação de carteira de trabalho e previdência social, na verdade, deveria ser denominada de falsidade ideológica, pois o documento é verdadeiro, mas o conteúdo é falso, que é a própria noção da falsidade ideológica. A consumação é com a falsificação, independente do efetivo prejuízo à Previdência Social. Falsificou, já consumou o crime. E no caso da omissão de dados, né, aqueles dados incorretos e omissão de determinadas relações do trabalho, se trata de um crime omissivo e formal que não depende de resultado. Pergunta-se, está na tela, é crime a falta de registro na carteira de trabalho e previdência social? Então, percebam, pessoa que não foi registrada. Não foi registrada, nós temos um crime contra a Previdência. Nós acabamos de ver que a omissão, né, naqueles documentos pode gerar o crime. E não registrar, então, seria crime? Nós temos também aqui duas correntes. Observe, a primeira corrente, ela diz que seria crime, sim, não é? Aquela equiparação do artigo 297 do parágrafo 4º do Código Penal. Porque menciona o artigo 29 da CLT. Olha o que diz o artigo 29 da CLT. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão, a remuneração, as condições especiais,
se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, não é? Então, para essa primeira corrente, nós temos que é crime. Nós temos que é crime porque, na verdade, nós temos a necessidade de fazer inserir, tem prazo previsto na CLT, e há a obrigação de inserir esses dados na carteira de trabalho e previdência social. Para essa corrente, então, nós teríamos a caracterização do crime. Conforme nós podemos perceber aí no slide, Damásio tem um posicionamento diferente, e sempre que o professor Damásio, evangelista de Jesus, se manifesta, nós temos que observar a sua opinião. Diz ele: a alteração sofrida com a inclusão dada pela Lei 9983 de 2000 não tem o condão de inserir no rol de comportamentos típicos a omissão da anotação de novo contrato de trabalho. Pune a conduta do empregador que, mantendo o contrato de trabalho e o registro na carteira de trabalho e previdência social, altera-o falsamente ou que, no ato do registro, modifica dados com o intuito de burlar a previdência social. A incriminação, porém, não passa disso, não prevendo como fato típico a simples omissão do registro. Então, observe que é muito interessante o posicionamento do Damásio. Nesse crime previdenciário, nós teríamos, então, o crime se a relação de trabalho já existisse e nessa relação de trabalho já existente, o empregador fizesse inserir algumas coisas diferentes, não é? Ou omitir, ou modificar algumas coisas na carteira. Agora, simplesmente admitir um trabalhador novo e não registrá-lo, não estaria caracterizado o crime. Apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A do Código Penal. Lembrando sempre que no artigo 168 nós temos a apropriação indébita e foi inserido posteriormente a letra A para a apropriação indébita previdenciária, um crime também bastante corriqueiro nos grandes centros brasileiros, né? Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. A pena é de 2 a 5 anos e multa. Então nós temos aqui o crime de apropriação indébita previdenciária. Basicamente, o empregador ele recolhe o valor da previdência do empregado, ele tira do empregado e acaba não repassando. Ele desconta na folha a participação do que ele deveria repassar para o INSS e acaba não repassando, acaba retendo este valor. Então nós temos aí caracterizado a apropriação indébita previdenciária. Seguindo, olha só, na apropriação indébita previdenciária, também recebe a mesma pena, até 5 anos, quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada da folha de pagamento de segurados, terceiro, ou arrecadada do público. Além disso, nós temos também recebendo a mesma pena quem deixar de recolher as contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços, né? Então a pessoa jurídica, o empregador, deixou de recolher algumas despesas contábeis para o INSS, né? E também aquele que deixa de pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social, que é exatamente o inverso da apropriação indébita previdenciária do caput. Porque conforme nós vimos, na apropriação indébita previdenciária do caput, o empregador tira o INSS do empregado e não repassa para o INSS. Todavia, nessa disposição que nós estamos analisando, é diferente. O empregador recebe do INSS
né, um valor devido e retém e não repassa para o empregado. Também é uma caracterização do crime, também é uma espécie de apropriação indébita previdenciária. Extinção da punibilidade é um ponto bastante relevante, bastante importante, porque nós temos na apropriação indébita previdenciária grandes condições de extinção da punibilidade. É extinta a punibilidade, por exemplo, se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma devida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Então aqui nós temos o pagamento antes do início da ação fiscal. Então ele vai lá, confessa espontaneamente, olha, realmente não recolhi isso, aquilo e, portanto, estou depositando o valor, não é? Até mesmo o parcelamento se admitiria para a extinção da punibilidade, deixando o agente sem ser condenado. A extinção da punibilidade tira a capacidade do Estado de punir o agente. Mas a extinção não para por aí. Nós temos outras formas de extinção. Olha lá. Também é extinta a punibilidade pelo perdão judicial. Se o agente for primário de bons antecedentes, então é uma forma de perdão judicial, mas desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, e também tenha promovido após o início da ação fiscal e antes da denúncia, lembrando que anteriormente nós falamos que ele confessou antes da ação fiscal. Mas aqui, mesmo após a ação fiscal, mas antes da denúncia, ele acaba pagando o que devia com acessórios, não é? Desde que primário de bons antecedentes, ele tem o perdão judicial. E se o valor das contribuições, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como mínimo para ajuizamento das execuções fiscais. Segundo a portaria do Ministério da Fazenda, número 75, de 22 de março de 2012, esse valor é de até R$20 mil. Então, observe que para a Previdência Social, desde que o réu seja primário de bons antecedentes, até R$20 mil gera a extinção da punibilidade. É tratado isso pela doutrina como um crime de bagatela, um crime em que nós temos a inserção do princípio da insignificância para este crime efetivamente. O crime que nós vamos analisar agora é o crime de sonegação de contribuição previdenciária, que é uma espécie de sonegação fiscal. Então acompanhe, porque o Código Penal foi alterado, não é? E o artigo 337 passou a ter o 337-A. Sonegação de contribuição previdenciária. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Então são condutas vinculadas, né? Então esse é um crime vinculado, deve ser praticado dessas maneiras previstas na lei. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Então seria na folha de pagamento esse tipo de atitude, não é? Outra atitude criminosa, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços, não é? Então aí é uma questão mais contábil, efetivamente. Mas outra condição aqui, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. A pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então veja que inclusive a pena, que é de 2 a 5 anos, ela é similar a pena de sonegação fiscal, prevista nos crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo, né, que é uma lei específica, mas também lá a pena mínima é de 2 anos. Porque não deixa de ser uma espécie de sonegação fiscal, né, só que vinculada à questão previdenciária e por isso acaba se englobando no rol dos crimes previdenciários. Aqui também nós temos, tal qual
a apropriação indébita previdenciária, a possibilidade de extinção da punibilidade, não é? Aquela mesma previsão que nós vimos para o artigo 168A, nós temos aqui também. Se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma devida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal, estará extinta a punibilidade. Então, perceba que é antes da ação fiscal. Antes da ação fiscal, não tem nenhum tipo de autuação e ele vai lá e confessa, ele diz, olha, deixei de recolher assim, mas vou recolher assado, então estaria já extinta a punibilidade no seu nascedouro. Outra causa de extinção da punibilidade, também similar à contribuição, àquele outro crime, né, de apropriação indébita previdenciária, se dá no perdão judicial. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. Não é? Nós verificamos que esse valor atualmente, pela atual portaria do Ministério da Fazenda, é de até R$20 mil, considerado, então, bagatela, aplicando-se o princípio da insignificância. Mas aqui, desde que ele seja primário e de bons antecedentes, não é? Isso é fundamental também. Vejam só, senhores, aqui nós temos uma possibilidade de diminuição de pena, não é? A pena pode ser reduzida de 1/3 até a metade, se o empregador não é pessoa jurídica ou sua folha mensal não ultrapassa R$ 1.510. Uma folha de pagamento pequena ou a pessoa que não tem personalidade jurídica, não é? É uma pessoa física, então também tem a possibilidade de diminuição de pena. O reajuste, o valor será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices de reajuste dos benefícios da Previdência Social. Quando se fala em pagamento integral, seria com o valor já reajustado. A objetividade jurídica é a tutela do patrimônio da Previdência Social. O sujeito ativo é o contribuinte ou outra pessoa que tem a obrigação legal de agir, como, por exemplo, o contador, não é? Ele também pode responder efetivamente. E o sujeito passivo é o Estado, que é o responsável pela Previdência Social, é o grande lesado, não é? Outro crime previdenciário que nós passamos a analisar agora é a inserção de dados falsos em sistema de informações. Então, este crime da inserção de dados falsos em sistema de informação, ele não se apega apenas à questão previdenciária. O artigo 313 do Código Penal já falava sobre esse assunto, foi inserido o 313A e o 313B, e há a possibilidade desse crime ser praticado também na esfera previdenciária. É exatamente por isso que nós temos tal crime também no rol daqueles crimes como sendo crimes previdenciários, mas desde que o lesado seja a Previdência. Vamos ver como é que isso acontece. Observe. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou causar dano. Então, observe, há uma questão importante aqui. Tem um sistema de dados, a pessoa alterou, funcionário público, é um crime próprio de funcionário público, ele alterou o sistema de dados, por exemplo, da Previdência Social. Agora, para caracterizar o crime e não ser apenas uma questão administrativa, há de se ter o dolo específico, o elemento subjetivo do tipo, que é o intuito de auferir lucro, conforme se disse, não é? no tipo penal, ou até mesmo de gerar prejuízo, né? Mas tem que ter esse dolo específico, não basta apenas alterar, tem que alterar com essa finalidade, com essa intenção,
Ok? Vamos ver a pena. A pena para este crime é de 2 a 12 anos, então perceba que é um dos crimes mais graves dos que a gente analisou até agora, até porque isso pode gerar um grande prejuízo para o erário público, tendo em vista as grandes fraudes que nós corriqueiramente verificamos pela mídia, né? E então há uma certa elasticidade na possibilidade de aplicação de pena. A objetividade jurídica é a tutela do funcionamento da administração pública, não é? Para que a administração pública funcione adequadamente. O sujeito ativo é o funcionário público, conforme nós dissemos, é um crime funcional, é um crime próprio, não é? E o sujeito passivo é o Estado, que é o grande prejudicado, não é? No seu funcionamento da administração. A jurisprudência já tratou desse assunto, então vamos ver essa caracterização do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Caracterização. Inclusão por funcionário de empresa privada contratada e conveniada para execução de atividade típica da administração pública. De dados falsos em sistema informatizado de órgão público. Agente equiparado para fins penais. Funcionário público inteligência do artigo 313-A, combinado com o 327, parágrafo 1º do Código Penal. Aqui, vale lembrar, né, o conceito de funcionário público previsto no artigo 327, que é um conceito bastante amplo, no sentido de que é considerado funcionário público para efeitos criminais aquele que exerce uma função pública, ainda que temporariamente e ainda que sem remuneração, não é? Então, esses agentes conveniados, que foi o caso dessa jurisprudência que nós colacionamos aqui à aula, ele também se equipara a funcionário público e pode responder por esse crime funcional, sim, sem dúvida nenhuma. Modificação ou alteração não autorizada no sistema de informações. Então também estamos ainda dentro do 313, só que agora é o 313B. E novamente vamos voltar o nosso pensamento para a questão previdenciária, não é? Se no crime anterior nós tínhamos a inserção de dados no sistema, este crime é a modificação do sistema, não é a inserção de dados, é o sistema que está sendo alterado, não é? E alterado indevidamente, modificado indevidamente. Diz o tipo penal, modificar ou alterar o funcionário, o sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Perceba que a pena é de detenção 3 meses a 2 anos, muito menor, infinitamente menor do que o do 313A, porque aqui não se fala em prejuízo, aqui não se fala da intenção dolosa de oferir vantagem, né? Aqui é apenas uma atitude, um crime de mera conduta. A pessoa alterou o sistema de informações e então ele já pode responder criminalmente, até porque isso pode efetivamente mudar todo o sistema e gerar prejuízo também, né? Há uma causa de aumento, as penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se a modificação gerar dano para a administração, aquilo que nós falamos, então a pena, neste caso, pode ser alterada. A objetividade jurídica é a tutela do funcionamento da administração, para que a administração atue de forma bastante eficaz, e o sujeito ativo é o funcionário público, também aqui temos um crime funcional, também temos um crime próprio. O sujeito passivo é o Estado, que é o grande prejudicado. Nós temos também, ainda desses crimes próprios de funcionário público, a violação de sigilo funcional, que também aqui nós devemos analisar no aspecto previdenciário, isso no artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. A pena é de 6 meses a 2 anos, se não constituir um crime mais grave, não é? Por enquanto, ele é apenas um crime de menor potencial ofensivo, não é? Então, vejam só, nós temos aí a violação de sigilo. O funcionário público, ele exerce determinadas funções estratégicas muitas vezes, não é? Então há de se proteger o sistema, há de se proteger o
interna corporis, no sentido do bom funcionamento da administração pública. E muitas vezes ele acaba divulgando dados que não deveriam ser divulgados, né? Essa divulgação indevida, ela pode caracterizar o crime que nós estamos analisando. Nessa violação de sigilo funcional, também receberá a mesma pena, né? Então é uma equiparação, aquele que permite ou facilita, mediante a atribuição de fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas ao sistema de informação ou banco de dados da administração. Então, muitos no intranet trabalha-se através de senhas e aquele que permite que outra pessoa analise o intranet porque forneceu a senha é uma forma também de violar esse sigilo. E também aquele que se utiliza indevidamente do acesso restrito, aquele que, na verdade, o funcionário não divulgou, mas a pessoa entra no sistema indevidamente, também recebe a mesma pena. A pena terá um aumento substancial, será maior, podemos chamar de o crime qualificado aqui, e será de reclusão de 2 a 6 anos se da ação resulta dano à administração. Então, resultando dano, nós podemos perceber que as penas sempre acabam ficando majoradas. Nesse caso, bastante majoradas. Nós vimos que a pena era bem inferior a isso. A objetividade jurídica, a tutela do funcionamento da administração, também a eficácia da administração pública. O sujeito ativo é sim funcionário público, se trata de mais um crime funcional, um crime próprio, e o sujeito passivo é o Estado. Na sequência, nós devemos analisar o estelionato. Agora vejam só, o estelionato, neste caso, é o estelionato previdenciário. Porque o artigo 171, conhecido por todos, o artigo 171 trata do estelionato, né, um crime bastante comum, no sentido da fraude, e é crime contra o patrimônio de qualquer pessoa, não exclusivamente da administração pública e nem mesmo do INSS. Mas existe a possibilidade desse estelionato ser tratado como, sim, um crime previdenciário. Vamos entender por quê? Obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, esse crime de estelionato se dá quando alguém obtém uma vantagem devida em prejuízo alheio, mediante fraude, que seria um artifício, um meio material, um ardil, que seria uma lábia, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, nós temos esse crime como sendo um crime fraudulento, um crime que zela patrimônio e um crime efetivamente doloso. É claro que este golpe, entre aspas, né, ele pode ser dado à Previdência Social. E, uma vez dado à Previdência Social, ele caracteriza um crime previdenciário. E há de se ressaltar que nós temos uma figura específica para a questão previdenciária prevista no próprio artigo 171. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, é exatamente aqui que nós temos a caracterização do crime previdenciário, nessa possibilidade de aumento de pena, falando, inclusive, dessa questão assistencial. O entendimento dos tribunais superiores, é claro, nesse sentido, de se ferir a Previdência, vale lembrar, são crimes de natureza federal, devem ser julgados pela Justiça Federal, inclusive essa possibilidade de estelionato. Divulgação de sigilo. A divulgação de sigilo seria aí o último dos crimes previdenciários, né? A divulgação de sigilo não é apenas um crime previdenciário, é um crime comum, é um crime contra a liberdade, mas ele pode caracterizar a questão previdenciária também. Então, no artigo 153, parágrafo 1º, há
do Código está dito: divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não em sistema de informação ou banco de dados da administração pública. A pena é de 1 a 4 anos, ok? Vejam só, nós analisamos há pouco a violação de sigilo funcional, em que o funcionário público acabava por divulgar determinadas situações que ele não poderia divulgar. Agora, nós estamos analisando um crime comum, um crime que qualquer pessoa pode praticar, que é a divulgação de sigilo, a divulgação de segredo. E, hoje em dia, modernamente, com a possibilidade de determinado conteúdo, não é, ser hackeado no sistema de informações, a pessoa que hackeia, ou seja, a pessoa que toma os dados de algum sistema de outra pessoa e divulga esses dados, pode estar inserido aí neste crime. E é claro, evidente, que essas informações podem ser do sistema da Previdência Social e, por isso, inseridos nos crimes previdenciários. Bem, senhores, então, com isso nós finalizamos a nossa aula desses crimes da esfera trabalhista e da esfera previdenciária. Espero que vocês possam ter esse acesso e assistir mais de uma vez, se possível, principalmente aqueles que estão se preparando para os concursos públicos, e tenham boa sorte e até uma próxima oportunidade.